Muito bem, deputado Iglesio, né? Iglesio é o segundo mandato, né? Segundo. Segundo mandato de deputado estadual. A gente vai explicar primeiro, você explica, por que você fez essa pesquisa, para começar, e por que escolher esse instituto? Olha, primeiro, em relação ao instituto, o Prevê é um instituto que tem um índice de acerto muito alto, historicamente, aqui na cidade. E é, inclusive, um instituto que, além da confiabilidade que ele tem, é um instituto que faz pesquisa por um campo em que a gente não tem proximidade, que, por exemplo, é o campo do Eduardo Braide. Então, assim, fiz uma pesquisa com um instituto que não tem nada a ver com o nosso campo, justamente para manter ainda mais essa aura de isenção mesmo, em relação à pesquisa, de imparcialidade, para ter números realmente reais. Para os jornalistas que eu encaminhei a pesquisa, eu mandei o questionário, eu mandei o banco de dados, assim, para ficarem muito à vontade para checagem de dados, e assim, a gente está muito tranquilo em relação ao resultado dela. Óbvio que existe uma margem de erro de 3,1 e que isso é normal dentro da estatística, então não tem nenhuma pesquisa que crave, mas assim, a margem de erro está melhor, inclusive, do que eles costumam fazer. Costuma-se fazer aqui 3,5 pontos, a gente fez com 3,1 pontos de margem, então assim, com um acerto maior, bom acerto. E assim, uma pesquisa super detalhada. Aí, respondendo a pergunta do Minardi, olha, Minardi, por que se fez a pesquisa? Eu tive uma conversa com o Bolsonaro há aproximadamente 2 meses, quando eu fui a Brasília, ele gravou um vídeo, inclusive. Vocês sabem que ele tem o projeto de fazer senadores em todos os estados brasileiros, a maior quantidade possível, porque ele enxerga essa eleição como uma possibilidade de mudar a configuração do Senado para um Senado que tenha mais posição política em relação a essa questão do STF, tendo em vista que é o único que pode fazer algum contraponto em relação ao STF. E de nomes relacionados ao Bolsonaro aqui, tem o meu nome e o nome do Roberto Rocha, que se colocaram. Os demais nomes aí não se colocaram em momento algum. Então, pela relação que eu tenho, eu me senti na obrigação de... Mas tu tá falando já a intenção ao Senado? Em relação ao Senado, a pesquisa do Senado. Tu colocou teu nome ao Senado aqui? Coloquei, eu coloquei, justamente por isso. Por quê? Porque eu sou um nome que tem a confiança do Bolsonaro. Então, assim, saber como eu tô. Se eu tô melhor do que o Roberto Rocha, se eu tô pior do que o Roberto Rocha, que encampa também esse movimento de direita aí, de certa forma, aqui no Maranhão, não com tanta combatividade, mas, claro, a gente não vai tirar o valor que o ex-senador Roberto Rocha tem, que é uma pessoa capacitada. Né? E eu tenho falado muito que o Roberto, ali na região do Sul, ele está dando ainda o nome dele. Pois é, ele então... aparece bem nas pesquisas. E assim, são 2 vagas, o ideal é que se tenham 2 nomes da direita. Então a gente Mas você não acha que essa pesquisa está muito precoce devido às eleições passadas, do fervor da população? Mas pesquisa é diagnóstico, é orientação. A das pessoas na pesquisa é orientação, é termômetro de momento. Assim. Por exemplo, hoje, a gente vê o prefeito está muito bem, porque está muito bem avaliado, e é normal que esteja bem, está num bom momento. Eu, por exemplo, em relação ao meu nome, eu fiz questão de perguntar quantos % conhecem bem, a ponto de dizer assim que votam, conhecendo bem, acompanhando o trabalho, sabendo o que faz? Só 16%. Então, 50 e poucos % conhece de ouvir falar, não consegue dizer se eu sou médico, se eu sou deputado, se eu sou presidente do Moto. Então, misturam-se os papéis e 36% não conhece. Então, há uma margem, quando a gente chega aí num final aí de 15%, mais ou menos até melhor do que o Roberto Rocha na região metropolitana. A gente sabe que a ilha tem uma influência para começar o processo indo para a Baixada, para as outras regiões. Eu tenho também uma penetração boa nos municípios do sul do Maranhão, Balsas. Eu tenho quase 6 mil seguidores em Balsas. Então, assim, nós temos uma margem de conhecimento alta lá na região e com o tempo, óbvio, que a gente, a partir do marco zero, a gente saber assim, olha, é uma coisa que não tem chance nenhuma, é uma coisa que pode ser trabalhada. É uma coisa que pode ser trabalhada, então a gente vai trabalhar com muita responsabilidade, obviamente, e não vamos entrar em nenhuma aventura, porque tudo que as pessoas querem é que a gente fique fora de um mandato. Então eu não vou arriscar
ficar sem um mandato. Mas assim... O que as pessoas querem é você fora de mandato. Fora de mandato. Claro, porque... É uma vaga, né? Não, uma vaga é a perda da imunidade. Você sabe que tem questões que só eu enfrento no Maranhão aqui. Tem coisas aí que não tem outra pessoa para fazer esse enfrentamento. De vez em quando eles prendem. O mais conhecido que tem aqui na nossa cidade. O Wellington é mais conhecido, o estadual ele ainda é mais conhecido. Apesar de respeitar o trabalho dele, mas eu considero que hoje eu vivo um momento melhor perante Quem você falou? O Wellington. O Wellington é mais conhecido. Mas você é mais presente, mais ativo com as causas. Eu acredito que nas redes sociais, porque assim, aí quando pega outra pesquisa, que eu no final do ano passado tive acesso, que foi uma pesquisa de mídias aqui da região, nós temos que a maioria da população usa redes sociais, mas sabe qual é a rede social? WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp tem pacote de dados infinito, mas não consegue acessar um vídeo de Instagram, que é onde é a minha maior presença digital. Então, às vezes, a gente tem um sentimento, que é um sentimento de bolha da nossa realidade, acha que todo mundo conhece, mas nós somos poucos percentualmente. A maioria das pessoas não tem acesso a saber quem é o Iglesias, não tem uma internet de qualidade para ver um vídeo em alta definição. Então, tem essa limitação. Então, o desafio primeiro é se tornar conhecido. Isso serve para deputado estadual, deputado federal, para Senado, para prefeito. Por exemplo, nos grupos que eu percebi, grupo em que me conhece bem, clica lá na pesquisa, eu mando o link para vocês. Nesses 16% eu disparo, eu sou o primeiro colocado para Senado. Para deputado federal eu vou lá para cima. Quem está com o computador aí? Bolha, não é? Computador. Cadê o computador? Clica, não está aí aparecendo. Eu tenho aqui. Não sei se consegue espelhar. Se conseguisse espelhar era mais interessante. Porque tu vai clicando e vai mostrando. Então assim... Vamos aqui Vamos ao que interessa, aos fatos. Aqui. A gente já sabe que você colocou, o seu nome é à disposição para uma pesquisa. Vamos botar meu nome para candidato a senador. Sim. Mas a gente sabe também, aqui nos bastidores, que Vossa Excelência tá tirando para cima para ver se colhe um federal, digamos assim. Isso não pode... Até porque é dentro mais da tua realidade, Guilherme. Isso não pode ser considerado uma coisa excludente, porque o que acontece? Se você pegar os nomes que estão postos para o Senado, vamos pegar aqui. O Everton Elisiane, a Ana Paula Lobato, o senador Roberto Rocha, ex-senador, quando você pega o trabalho legislativo deles, nenhum passou nos 7 anos de mandato que o Everton e a Elisiane tiveram, os 8 que o Roberto Rocha teve. O Roberto Rocha teve 500 e poucas proposições, o Everton umas 700, a Elisiane um pouquinho mais. Certo. Né? Eu, em 6 anos e meio aí de mandato, aproximadamente, tive mais de 12 mil. Então, assim... Questões relevantes em termos nacionais. Nós conseguimos nacionalizar essa questão da Paula em relação a esse absurdo TJ, essa questão de enfrentamento ao jogo do tigre, a questão da terceira dose de vacina naquela época que a gente pensava de maneira equivocada, que era uma solução, dar mais uma dose. Então a gente participou, na condição de deputado estadual, de mais pautas nacionais, à exceção do Roberto Rocha, que trabalhou bastante na questão da reforma tributária, mas se pegar o mandato do Everton, com todo o respeito que eu tenho carinho a ele, ao da Elisiane, que eu não tenho proximidade, e o da senadora Ana Paula, a gente vai ver assim, que não tem nada que traga de representativo para o Estado. Então, assim, eu na Assembleia Legislativa hoje enfrento um problema que é de não conseguir atender às demandas das pessoas que me pedem ajuda por conta de quê? De limitação legislativa. Eu não posso pautar um projeto de Código Penal, de maioridade penal, para baixar a maioridade penal. Eu não posso fazer nenhum tipo de legislação em relação a Código Civil, porque isso tudo são leis que são feitas em Brasília. Então são limitações, então isso tem me incomodado. Então assim, o Senado é uma situação que tem hoje aqui um eleitorado firme, que quando, por exemplo, vai para o evangélico, 32%, nós disparamos. Só que eu fiz uma pesquisa aleatória, sem lançar nome, sem trabalhar, e eu já parto de 15%. Não, mas eu percebo, mas minha análise é um pouco aí mais assim técnica. É legal tu lançar teu nome ao Senado, porque são poucas as opções. Vamos aí. Sim. Hoje, a realidade, pé no chão hoje, que a gente sabe, candidato a senador, digamos, o governador... Não se sabe. Não se sabe, aí vem o Everton... Não se sabe. Fufuquinha... Não se sabe. Aí... Não se sabe.
e vamos dizer que o Laésio naquela chapa... Também não se sabe. O Laésio está no momento de tentar se encontrar ainda como ser humano político ainda. E aí quando tu fala na questão, tu cita o teu nome e o nome do Roberto como uns representantes, digamos assim, que poderão ser apoiados pelo Bolsonaro, mas também temos que botar o Laésio aqui na Mas mesa. o Laésio não vai construir apoio com o Bolsonaro. Ok. Isso aí é uma posição do Bolsonaro. Ok, não vai. Mas muitos bolsonaristas ainda vê o Laésio uma opção. E isso é tão verdade que o Laésio na ilha teve 2,7% na pesquisa. Mesmo ele tendo batido 25% para governador aqui. Ou seja, ele para governador, ele passou o momento dele na ilha. Não, eu sei. Ok. Então vamos lá. Dentro dessa realidade, eu achei interessante, agora que eu estou entendendo aqui a visão da pesquisa, e aí eu vou te perguntar, hoje, tu te vê alguém em algum grupo candidato ao Senado ou sai candidato por si só? Eu me vejo como um candidato representativo da direita e de pautas de direita com convergência para o centro. Como, por exemplo, quando você pega aqui legislação em relação ao aborto, a gente tem aqui em São Luís, 78% das pessoas são contrárias ao aborto. Relação a drogas em espaços públicos, são legislações que precisam ser tratadas em Brasília com mais rigor. O combate ao estelionato, Minardi, estelionato é uma das pautas mais importantes do Brasil e não existe um senador propondo absolutamente nada para transformar o estelionato num crime que, de fato, coloque o bandido na cadeia, porque hoje eles zombam das pessoas. As pessoas roubam somas vultosas de recursos, quantidades gigantes, e estão soltas, porque o estelionato é um crime que... Mas isso tu pode trabalhar sendo deputado federal. Sim, mas é com muito menos intensidade. Eu sou um de 513. Eu não estou te dizendo que eu não possa, por exemplo, lá na frente decidir, eu posso ficar até como deputado estadual, nada impede. Mas o tempo agora, gente, e assim, o Maranhão, ele tem uma cultura que é nefasta de fazer política assim. Só faz política aqui se for candidato de um lado ou do outro, que tem que ter os vaqueiros, os lideranças no interior para tratar o povo como gado, para trazer aquelas pessoas pelo cabresto. E assim, isso não acontece nos outros estados. E por que não acontece nos outros estados? Porque a sociedade ela vai mudando, já foi assim como é hoje no Maranhão, lá atrás, e nós podemos, eventualmente, numa situação como essa, eu sair candidato ao Senado e construir uma alternativa dentro do meu grupo político de deputado estadual, de repente, para a gente manter uma representatividade com alguém que esteja alinhado aos mesmos valores e ideias. Então eu vou até fazer uma crítica para a assessoria de comunicação, que passaram essa pesquisa para a mídia, mas não te colocaram na prateleira de Senado. Né? Tanto é que eu tô vendo as redes sociais tudo falando Braga, não sei aonde. Mas isso é normal. Não sei aonde, não sei quem, não sei onde, não sei quem. No Marco Dessa, o Marco Dessa, por exemplo, trouxe. E é como eu te falo. Faltou passar isso aí. Não tem estratégia. Quem tá te colocando. Tu tá te colocando aí na prateleira para um possível candidato ao Senado, é isso? A partir de agora, sim. Sim. Entendeu? Vamos botar aqui os pingos nos is. Fazendo a referência. Vamos botar o Leriado aqui na mesa. Vamos botar o Leriado na mesa. Porque assim, agora sim, você tem que saber, existe viabilidade? Tem. Qual era que o nome que tinha uma maior viabilidade antes que a gente se considerava quando pensava direita? Roberto Rocha, as pessoas pensavam. Coloquei a pesquisa para ver como eu estou em relação ao Roberto Rocha na região metropolitana. Eu estou melhor. Sim. E aí tu já saiu com mais de 15%. Já saio com 15, não é mais de 15, largo com 15. Então, assim, com uma margem de conhecimento muito baixa, então assim, já fiz estudo estatístico em cima com inteligência artificial. Se eu levar o meu conhece bem para 45%, eu posso bater em 28%. Então, isso é uma segunda vaga garantida de Senado, se saírem vários candidatos. Então... Calma, Iglesias. Peraí. É pouquinho, é 2 votos, né? Estão mandando 2 votos, mas aí depende, se o Brandão sair. Não, gente, estão mandando aqui para mim muitas, as informações estão assim. Coloca a pesquisa pra gente. Pra tu ter noção. Acho louvável você colocar o seu nome na prateleira Senado. E eu tenho que fazer, sabe por quê? Porque quando me perguntaram, várias pessoas, meus seguidores, e se tu olhar na área de comentários, vários desconhecidos,
Tu tem que sair pro Senado, tem que sair pro Senado, por quê? Porque tu fala do STF, tu fala de pautas importantes. Quando eu coloco uma enquete que ela não tem valor científico para fora. Mas tu tá votando quem... no Senado porque tu acha que tu não chega a federal? Não tem nada a ver isso aí. Não tem voto para federal? Nós estamos discutindo. Ninguém sabe quantos votos tem, Minardi, até abrir a urna, na verdade. Todo mundo trabalha com estimativa. Sair da bolha, exatamente. A partir daí, a gente tem a pesquisa que diz, olha, onde tu é conhecido, onde tu não é conhecido. Na área que tu é conhecido e que pontua bem, tu vai reforçar a tua estratégia de comunicação. Onde tu não é conhecido, tu vai te apresentar, tu vai ter a oportunidade de te apresentar do zero e começar a partir disso aí uma construção. Se lá no final do ano, começo de janeiro, fevereiro, não tiver viabilidade nenhuma, eu vou fazer a correção de rota. Eu já... Sim. Entendeu? Porque, veja bem, como eu acho hoje, na minha opinião, a tua realidade aí, dentro dessa tua caminhada junto com o Bolsonaro, o legal tá te dando uma notoriedade muito boa para deputado federal. Eu visualizo isso. Agora, você está colocando na mesa o Senado, na questão do lado de Bolsonaro. Né? Porque aí eu vou pedir para tu botar na mesa a Mical. Sim, mas a Mical nunca se colocou. Potência. Ela nunca se colocou, entendeu? Então não tem... Ela se colocou pro Senado. Eu acho que as candidaturas, todo mundo tem direito de dizer que é candidato. Eu tenho partido. Se tu ligares pro presidente do meu partido, ele vai dizer que eu sou candidato a Senado dele, o PRTB. A Mical, ela não tem partido hoje e não tem a convenção para dizer. Ela é candidata ao Senado, a convenção ainda vai se manifestar. Então eu, como tenho partido, tenho largada boa, eu posso buscar o que eu quiser. Até porque se eu fosse assim, viver de limitação do que as pessoas acham que eu posso ou não chegar ou fazer, como por exemplo, tu tá dizendo, tu dá para deputado estadual, federal. Eu não teria chegado a deputado estadual, porque todo mundo dizia que eu só conseguiria no máximo ser um vereador. Sim. Com muita sorte, eu já estou no segundo mandato, e toda eleição de deputado estadual, as pessoas, não se elege, e a minha eleição, incrivelmente, ela aumenta os votos e fica mais barata. Tá vendo? Bom, muito bem. Vamos aos números que a gente tem aqui. Tem que se Vamos aos números. A vida é essa. Fizeram um crivo aqui. Tá aqui. Vamos nesse cenário embaixo. Qual seria o seu primeiro voto para o Senado? Você aponta aqui com 15,5%. Isso. O André... Aí é voto 1 mais voto 2, é combinado já, é percentual final aí. Final, né? Final, Então nós temos aqui, ó, nessa parte de baixo, turma, aponta meu dedo aqui, porque eu não trouxe coisa. O primeiro lugar seria o Brandão, olha aqui, ó. Em segundo, o Everton. Aí via o Roberto dentro aqui da margem de erro. Né? Isso, estamos empatados. E veio você em seguida. Só que o Roberto já tem recall de Senado. Sim. E uma pessoa que recebe a notícia, numa pesquisa, doutor Iglesias Senado, ela não dá nem valor às vezes, porque ela nunca imaginou, nunca foi falado isso aí. Então, tem toda essa situação que é muito promissora. E volto a dizer, margem de conhecimento. Quando tu pega, acima de 3 salários, eu sou o primeiro colocado. Acima de 5, em nível superior, eu disparo. Aí, eu chego a quase 45%. Então, assim, o que está faltando? É chegar na ponta, no povão, nas pessoas que querem um candidato diferente, mas não sabem ainda porque tem limitações, e nós vamos trabalhar até lá para melhorar essa margem de conhecimento para ver o que acontece com os números. E se forem números favoráveis, a gente assume. Se não forem números favoráveis, a gente reavalia o projeto. Eu não vou não vou dar aos meus adversários a alegria de me ver sem mandato. Não. Até para poder continuar representando as pessoas. Eu estou te vendo muito como deputado federal, ainda não te vejo como senador. Mas ele sabia que ele queria sair para senador. Sim, tá sabendo agora. Mas nem eu. A gente tem que entender que precisa estudar para tomar uma decisão. Quem toma decisão sem estudar é fadado ao fracasso. Vamos lá aqui. Apareceu o nome de Pedro Lucas aqui nesse segundo cenário. Colocamos. Melhor que um deputado federal de 2 mandatos. Isso é significativo. Que é um líder de partido, que tem aí o pai com histórico... Mas não tem mais presença no estado do que Pedro Lucas. Aí tu tá dizendo isso aí. Não, claro. A gente acabou de falar aqui que na mídia, na nossa bolha... E também na população, lá na ponta. Hoje o Pedro Lucas, o cara que vai para Brasília,
né? Ele tem articulação. Ele é articulado. Ele não pode ser uma Elisiane que agora está abanando milho e carregando criança. Você já viu esse vídeo? Ela é evangélica, gente? Não, tem um vídeo aí que tá... Ela tem um vídeo. Elisiane Gama passou 8 anos em Brasília. Essa semana tá assando milho. Eu vejo aqui respeitosamente o Fufuca, que é um cara que eu tenho muito carinho por ele. Olha, o negócio de abanar milho é bom. Ela tá com 23%. Tu tem que abanar mais milho. É muita foto com Lula ainda. O povo ainda se engana muito. Então, assim, ó, o Fufuca, que é ministro, que todo mundo sabe que o Fufuca é um ministro ministro de esporte, gente. É um cara que presença atuante. Então, estou em condição hoje melhor que o Fufuca, ali empatado tecnicamente com o Roberto. Metropolitana. Isso. Até porque, Minardi, no interior... O Fufuca não tem voto mesmo em São Luís. Não, até porque no interior só tem voto para Senado na hora que a campanha começa. Sim. E os casamentos são feitos, os nomes saem. Ninguém sai, meu senador é fulano. O Everton Coelho Neto tem 5%. Eu tenho 1,1%. Eu recebi um dado de pesquisa de Coelho Neto que colocaram lá. Então, assim, pontuei em Coelho Neto, que eu nunca pisei em Coelho Neto. Aqui a Elisiane é recall, né? E tem muito recall aqui. Então, candidaturas vão ser... colocadas... Se a Elisiane pegar mais uns 2 milhos, ela fica bem. O senhor é louco. Na região, essa pesquisa agora, eu fiquei... Elisiane tem 23%. Tem, é o que a pesquisa mostrou. É recall, Minardi. Ela saiu muito grande. Meu amigo, quanto mais conhecido, vai ter a maior votação, não tem jeito. Então vamos aqui para esse cenário. Esse cenário onde a gente tem nomes, digamos, reais. Uhum. Aí, claro, tu botou o teu. Sim. Iglesias, Fufuca, Brandão, Roberto Rocha, o Everton. Faltou a Elisiane aí. Porque... Ela saiu daí. Aí você vai para 14,95. Isso. 14,9. Aí seria eleito o Brandão e o Everton. Sim. Dentro da região. Hoje sim. Ah, tá. Bom, então, ó, o Roberto, rapaz, eu fico impressionado. O Roberto, como é que ele consegue sair na região metropolitana? Marcou uma posição. Recall. Roberto teve, acho que 1.200.000 votos. Ele teve muito voto aqui no Maranhão. Então não tem como tu negar um patrimônio eleitoral desse aí. E assim, ele é um cara preparado. Então o público visualiza nele isso. Mas para mim isso aí, largar empatado tecnicamente com o Roberto. Para mim largar. Na última eleição, o Roberto em São Luís teve 217.000 votos. Olha aí, ganha uma eleição para prefeito com essa votação. 22.000 votos. Fufuca, 6.000 votos. Muito bem. Bom, claro, vamos sair um pouco do cenário do Senado. Uhum. E aí parece que as coisas estão meio invertidas, né? Todas as eleições de senadores anteriores, todo mundo sabe, a gente da política diz, não, quem faz o senador é o governador. Uhum. A coisa está invertendo. Uhum. A coisa está invertendo, né? Eu sempre digo que estão metendo o dedo no rabo do leão. Sim. Porque aparece um vereador réu confesso de corrupção passiva, né? Que é o Paulo Vitor, né? Conseguiu dizer, não, eu não vou falar com o Brandão, eu vou apoiar Camarão. O cara meteu o dedo no cu do leão, viu, meu irmão? E aí... Vem agora a outras situações. André Fufuca tá batendo no peito que não abre de Senado. Sim. Não, se eu não tiver com Brandão, eu tô com o Bright. Ele tem partido forte, tem amizade íntima com o presidente do partido dele e tem direito a fazer. Gente, todo mundo tem direito de ter a sua pretensão política e correr atrás, tendo as condições objetivas. Tem gente que sem condições objetivas vai. O que é a minha condição objetiva? Eu tenho amizade pessoal, maior do que o Roberto Rocha, que qualquer uma pessoa com o maior líder da América Latina, que é o Bolsonaro, que infelizmente aqui no Maranhão ainda não foi plenamente compreendido. Eu largo bem da região metropolitana. Eu, tecnicamente, não me coloco nem meio centímetro abaixo de qualquer senador desses aí que tenha passado nos últimos 20 anos no Senado representando o Maranhão. Então, eu tenho todo o direito de colocar, eu tenho partido para levar adiante. Então, se eu não tivesse partido, aí era uma outra situação, que era aquele meu problema que eu tinha para sair candidato a prefeito. Agora vem tu,
Tem o partido, você candidato a senador. Rapaz, cadê Brandão nessa porra toda? Vocês não conversaram com o governador, não conversaram com o possível futuro governador, Felipe Camarão. Eu queria que tu me explicasse o que está acontecendo no cenário. Vocês estão de pescoço grosso. Não é, porque eu acho que pela primeira vez... Aí, as coisas estão mudando. Eu acho que pela primeira vez... Solto, né? Tá solto. Pela primeira vez a gente tem um governador que tem um lado positivo de não ser um impositor pela força bruta. Em muito tempo. Vamos ver pelo lado bom. Não é. O Brandão não é. O Brandão tá deixando as pessoas se posicionarem no final, se ele decidir. Nem ele sabe, eu acho, se ele sai, se ele fica. Assim, né? Então, essa insegurança está dando força para vocês. Não é insegurança, eu não diria que é insegurança. Agora vamos lá, te coloca no lugar e aí assim, todo mundo que está assistindo tem que fazer exercício. Tu é governador do estado. Tu diz que em abril tu vai sair e vai ser candidato a senador. Quem ainda vai conversar contigo ou te respeitar ou seguir uma orientação tua até o final? Ninguém. Flávio só definiu quem seriam os candidatos dele e disse que sairia porque ele ainda cogitou ficar até o final. Para quem não tem memória curta, ele cogitou ficar até o final. Sim. Todo mundo aqui lembra que Flávio Dino dizia isso. Então... Mas ninguém teve coragem de lançar a candidatura antes. Lançou. Quem? O Everton lançou como candidato, sem apoio, grupo, não tinha, mas era do grupo, sim. E esperou até o último dia de dizer que queria o apoio de Flávio. Todo mundo apoiou isso. Exato, mas ó... O que eu estou falando aqui, o momento é outro. Eu estou achando interessante esse teu lançamento de Senado. Que, meu irmão, eu vou botar meu nome na mesa. Eu sou candidato a deputado. Importante. Contribui e justo. Porque tá um negócio muito acho que ele deixou o tabuleiro aberto, gente. As peças vão andando. Cara, a democracia, ela precisa ser assim. Ela precisa, porque que lá em São Paulo, que é uma cidade digital, um cara que nunca foi um dia da política, ele praticamente foi pro segundo turno, que foi o Pablo Marçal. Eu tenho minhas restrições a ele, mas assim, praticamente foi pro segundo turno da eleição. Então, assim, não tinha base política nenhuma, grupo nenhum, e quase a rede social fantástica. O vereador mais votado de São Paulo foi em rede social. Pois é, então, um dia a gente vai chegar. Pronto, então... Um dia o Maranhão chega. Tá começando isso. Isso bem aqui é um reflexo. É válido o seu lançamento de candidato, a sua coragem, candidato ao Senado. Isso vai ser colocado a partir de agora na mesa da gente, claro, e tem muita gente ouvindo a gente, inclusive. E eu tenho assim, se tu for pegar, eu sou o único que tem uma plataforma para dizer, nós vamos lá para falar sobre questão de impeachment de ministro de STF, nós vamos lá para tratar de Código Civil, de endurecimento de penas no Código Penal. Nós vamos falar de um monte de coisas importantes que não são faladas aqui hoje em dia pelos senadores que a gente tem, que tu só ouve falar de senador em questão de orçamento. Emenda e orçamento, emenda e orçamento, emenda e orçamento. E tu não olha a obra feita com essas emendas, infelizmente. Faltou só a gente lançar. Break news, break news. É verdade. Break news. É uma break news. Iglesias se lançando ao Senado. E é um nome viável dentro dessa nova visão aí que a gente está construindo, né? De vereador corrupto, confesso, está apontando o apoio... Não faça paralelo, por favor, não tem nada a ver. Nós estamos falando de uma pessoa que tem propostas, que tem um resultado. O único parlamentar que nesse período todo, em 2 mandatos, não tem uma falta em sessão legislativa, uma pessoa que é responsável com o mandato. Eu levo a sério o que eu faço. Continuo exercendo minha profissão de médico, advogo, sou uma pessoa multitarefa, com certeza uma condição de fazer. Se juntar os 3 senadores que a gente tem hoje, eu vou conseguir entregar mais para a sociedade do que esses 3 entregam hoje em dia. Pode ter certeza disso. De bater de frente com o STF, né? Não tenha dúvida. Sem dúvida. E Glésio, o pessoal da rádio que mas tá bem legal aqui o papo, tá bem interessante. Tem mais tempo pra gente? Tenho. Pra gente conversar, inclusive, sobre essa... o Thiago nem me avisou que Iglesias ia se lançar senador aqui. Mas o programa não tem pauta. O programa que não tem pauta e roteiro. Aqui a coisa flui. Vai fluindo. E é interessante, o pessoal está fazendo muitos comentários. Inclusive, há um comentário na rede
E vamos falar um pouco dessas suas pautas. Bastante interessante, o Lance. Tu falou um negócio interessante. O estelionatário Cara, não existe. Louco, né? E o cara sai 30 dias depois da cadeia. Estelionatário não paga nem advogado. Não paga advogado. Não paga. Ele vai hoje. Isso é porque ele já foi e cara, golpes digitais. Meu amigo, golpe digital explodiu e não tem ninguém falando. Não tem ninguém. Essas bets aí passou como uma avalanche no Congresso e está aí destruindo famílias. Tirou 168 bilhões de reais do Brasil ano passado para paraísos fiscais, acabando com a economia, reduzindo o consumo, quebrando empresário, falindo famílias, matando pessoas e ninguém está discutindo isso. Não tem uma frente contra as bets em Brasília, infelizmente. Mas já são autorizadas. Tem mais frente a Pois é, mas esse que é o problema. De time de futebol, mas não tínhamos bet lá de tigrinho. O que tinha lá eram apostas em jogos de futebol. E hoje... Você viu a nova camisa do Corinthians com o Esporte da Sorte também do mundo? Exato, e a do São Paulo também, com outra bet lá que deu 1 bilhão em patrocínio. Então, assim, virou uma febre. Infelizmente, agora o que já aconteceu? Olha, começou como uma coisa legal. Como na Inglaterra tem as bets, na Itália e tudo mais. Aqui, pô, jogador do Flamengo entrando, que foi o Bruno Henrique. Então, assim, corrupção num jogador de Flamengo que ganha mais de 1 milhão por mês, 2 milhões por mês. Como é que o que um cara desse precisa para ser um malandro dentro de campo, para combinar resultado? Então, assim, não existe isso aí. A Beth aqui tá contratando o jogo, não tem um jogo do Flamengo agora? Sim, não foi que a gente comentou? Gente, pessoal das rádios, forte abraço a todos vocês. Amanhã está de volta, mas a gente continua aqui na internet. Tanto no Instagram, que a gente tem, quanto no YouTube, porque tá interessante o nosso papo, Iglesias. Né? O pessoal tá comentando, querendo saber, numa campanha tua para o Senado, qual tu faria a campanha do lado do grupo do Bride ou do Flávio Dino? Ou do Ceará, Flávio Dino, porque pode ser o Felipe Camarão. Tu faria campanha numa chapa com o Bride? Com o Bride tem possibilidade. Tem? Tem, claro, porque se o Bride estiver concorrendo com o Felipe Camarão, eu não posso votar no Felipe Camarão. Felipe Camarão é petista. Iglesias declara que não pode votar em Felipe Camarão. Não posso, não tenho a mínima condição. Eu não tenho nada contra o Felipe, tenho uma relação respeitosa com ele, não tenho nada pessoal, mas eu não posso encampar a candidatura de quem defende o que o partido dele e ele dá eco a muitas dessas coisas. Completo contrassenso. Né? São inimigos do meu líder político, eu não posso votar no candidato do PT, zero chance. Então, se tiver o Bride e o Felipe, eu não tenho dúvida que eu vou votar com o Bride. Da mesma forma que, se o Bride não for candidato, for o Laésio, eu vou conversar com o Laésio, que é alguém que eu tenho mais dificuldade de dialogar, porque é menos... Dois bicudos. Na verdade, não, assim, não. É sim. Não é 2 bicudos. Sim. Aqui tem bico, lá nem sei o que lá Então, assim, o Laésio tem muito respeito por qualquer pessoa que faça política, não tem nada contra a pessoa dele, mas, assim, ele é uma pessoa que faz sozinho, 100% sozinho. E um dia ele tá de um jeito, ele amanhece de outro. Aí outro dia ele me atacou, eu mandei só uma mensagem, eu fiz questão de não responder publicamente para não esticar, porque eu acho que quanto mais fragmenta esse campo da direita, é pior para todo mundo, né? Então, mas o Bride, pelo menos, eu tenho uma relação muito boa com o irmão dele, é um dos meus melhores amigos da Assembleia. Provavelmente o melhor que eu tenho lá. E ele aparece bem na tua pesquisa. Aparece, e eu não fiz questão de nada, eu digo, faça a pesquisa para ter um recorte do cenário e convido outras pessoas a fazerem também pesquisas. Pegue, quem quiser, pega 991 10 14 12, pega meu questionário, eu encaminho por WhatsApp o questionário que for utilizado, né, o banco de dados para quem quiser, não tem problema nenhum. Eu, graças a Deus, só trabalho com a verdade. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso aí. Muito bem. Quer fazer alguma pergunta, Christopher? Não tem como mostrar eles aí no fundo. Verdade, chamou a atenção também, a gente não viu a rejeição. Na rejeição? A gente vê depois a rejeição, porque a rejeição já é para outras coisas. É outra situação. Porque tem a ver com o seguinte... Por que não... Só um minutinho, por que não tá dando para pegar o Christopher lá? O que é? Na frente, aí. Quem? A campanha... Quem que tá na frente? Câmera.
Pronto, apareceu. A campanha está nacionalizada. Porque o Laésio aí quase não pontuou em São Luís, justamente pelas falas do passado, ele dizer que ele era candidato dele, não do Bolsonaro. Então fica vago para quem assumiu ele, o Roberto Rocha, o Iglesias. Então, quem não assumiu o Bolsonaro no Maranhão, em São Luís especial, que a pesquisa é na região metropolitana, não tem o apoio dele. E ficou o fato que o eleitor do Bolsonaro já não vê mais o Laésio como essa representação. Aqui na região metropolitana não vê. Não vê mais, né? É, porque ele prefere votar no Braide, que ele tem dúvidas. Porque o Braide é um político de centro, não se compromete com pautas em específico. Mas o fato de estar no lado contrário do que sobrou do grupo do Flávio Dino faz com que a pessoa, não, a direita está mais para cá, para esse cara aqui que no momento ele está numa posição política melhor. Então ele vai bem no eleitorado de direita por conta disso. Bom, eu tenho minhas observações do Braide, porque... Fazendo uma observação bem criminal. Fácil. Iglesias, o Braide, uma possibilidade de campanha, eu acredito que ele pouco teria as condições, pelo perfil dele, de assumir e abraçar um bolsonarismo. Não vai, né? Não vai abraçar. Mas poderia ter a opção, inclusive, dele ter senadores de diversos campos. Matizes políticos, acho. Então ele poderia ter um candidato ao Senado ali mais ligado ao governo do Lula e um candidato ao Senado mais ligado ao bolsonarismo. O Braide, candidato a governador, Thiago, nesse cenário, que ainda não disse que é oficialmente, e tem muitos senão e senões para ele ser de fato candidato a governador, tem muitos questionamentos antes que ele precisa resolver para se lançar, mas ele muito provavelmente seria um candidato a governador que não ia fechar uma chapa de Senado. Assim, uma chapa, 2 candidatos aqui, obviamente. Por quê? Porque ele basicamente acredito que buscaria o apoio de quem quisesse apoiar. Por quê? Porque política não se recusa a apoio de quem está querendo caminhar junto. E se ele escolhesse candidatos de campos divergentes, um da esquerda, da direita, até para ele mostrar aquele perfil dele mais seria a cara dele. Hein? Como seria? Então tu teria, na verdade, aquela questão, às vezes, você escolhe ali e tem a sorte de ter um candidato na chapa, no mesmo grupo político, e some, né? Sim. Que possa somar. Aconteceu isso, inclusive, com o Everton. O Everton preferia, desde o início, a Elisiane Gama em vez de Zé Reinaldo. Com certeza. Né? Mas aí não seria mais uma dificuldade. Em política, ninguém vai achar o amor da sua vida, que a alma gêmea, para caminhar junto em situação nenhuma. Mas nós vamos fazer um contingenciamento das diferenças, obviamente. Então, assim, um candidato do PT está eliminado de plano. Um candidato de centro, se só tiver o candidato de centro e as forças de direita convergirem para ele, nós vamos ter que adotar um posicionamento que nós não vamos poder ficar neutros numa eleição de governo, de governador. Então, assim, e eu acredito, assim, piamente, que só haverá 2 candidaturas, de fato, ao governo do Estado. De um lado, alguém do Brandão, e do outro, o lado que centro-direita. O Braide ou o Laésio, um dos dois. Aí é interessante aqui, quando fala centro-direita, você sabe que amanhã vai ter o comunicado da fusão União Brasil e PP. Vai formar a potência. União Brasil vão ter 107 deputados. Gigante. Vai ser a maior bancada nacional. A maior bancada de tudo. Vai ter os maiores, maior número de governador, maior número de... Não, a potência. O Pedro Lucas ainda continua? O Pedro Lucas e o Fufuca. Na verdade, serão amigos. Na verdade, não, lá é uma federação. Uma federação. A fusão é o PSDB com o Podemos. Perfeito. A federação amanhã vai ser anunciada, a União Brasil. Pinato, qual a diferença de federação para fusão? Federação, porque eles vão estar juntos na campanha mais os 4 anos. Fusão é porque um partido some e o outro morre. Aí fica só um partido. Não, aí é incorporação. Fusão é quando os dois se unem e formam uma nova legenda. Mas não vai ter uma nova legenda? Vai, eles estão guardando 7 chaves no novo nome. Tá. Muito bem. Então, com essa junção aí de Pedro Lucas e Fufuca, né, o presidente nacional do PP, né, já declarou que quem vai dar as regras aqui, as diretrizes vai ser o Fufuca. Ou seja, o Fufuca irá
fechar com quem ele quiser. Sim. Se ele for bem-vindo lá no grupo de Brandão, ele fecha com o Brandão. Claro. Sim. Se ele... Aí vai ser um negócio. Ele já deixou nítido. Vai virar uma potência. Aí como é que fica Pedro Lucas? Aí vai ser um negócio. Juscelino. Não, e ele está corretíssimo, porque tem um partido que é gigante. Tem uma condição estrutural, é um ministro de governo. Então ele tem todas as condições, gente, de crescer no interior, de oferecer algo, tempo de TV gigantesco para qualquer candidato. Quem não quer um partido? 2 segundos aí por parlamentar aproximadamente. Nós estamos falando de 3 minutos e 30 segundos de TV, que é uma eternidade hoje. Sim. Passar disso até atrapalha. Ele sozinho lança um candidato a governador competitivo. É verdade. Para vocês terem noção. É verdade. Aí vai ser complicado também, turma. Pedro Lucas com Brandão e... Ele pode indicar um vice numa chapa, ele tem tamanho para isso, cara. Verdade. Tem tamanho. Quer fazer alguma pergunta, Caes? Rejane, está satisfeita com o deputado? Bacana, tranquila? Muito bem. Eu quero saber se ele vai se acovardar ou ele vai continuar até o final. Não é. A pata do leão vai te puxar? Não tem pata de leão, gente. Isso aí não existe questão de pressão de palácio, até porque assim, hoje a relação que a gente tem com o palácio é uma relação muito amistosa, mas não é de subserviência, todo mundo acompanha. Quando tem uma coisa para criticar, a gente critica. Eu falo muito com o governador. Governador, hoje mesmo eu mandei para ele aqui uma notícia que eu disse, olha, dê uma olhada nisso, porque estão reclamando que o senhor não prometeu ano passado que depois do São João ia reformar a pista de atletismo do Castelão. Não foi a promessa? Sim. Não reformou. Então veja isso para resolver. Então, eu não vou ficar criticando publicamente o tempo todo uma pessoa que me dá a liberdade de eu falar para ele em reservado e ele tomar as providências, porque eu não tenho que ficar arrumando inimizade com todo mundo. Eu já tenho uma sacola grande de inimigo. Aí eu vou fazer mais, eu já tenho um grande lá no STF que tentou tirar minha candidatura aqui no ano de 2022. Eu vou brigar com todo mundo? Não dá para brigar com todo mundo, você tem que ter pontes com pelo menos pessoas dispostas a dialogar. Agora, meu projeto não é vinculado ao desiderato, aos desejos do governador Brandão. Não é. Certo. Agora eu vou fazer, aí tu falaste, vai acovardar. Acovardar não tem covardia. Covardia é nós fazermos coisas que mostrem que não, era só uma falácia. Não, nós vamos buscar uma viabilidade, construir um projeto, fazer visita, começando pelas 40 maiores cidades, tentar formar núcleos dentro dessas cidades para ir depois para cidades menores. Vamos na Agrobalsas agora, dia 12 de maio, para fazer um lançamento lá também. Certo. Então, nós vamos construindo. Se chegar até janeiro, olha, tá muito bem. Eu vou conversar com o Bolsonaro. Não, vamos. Ou não, só sai um, vamos concentrar só num aqui, ou tu ou Roberto, quem tiver melhor. Entendeu? Então, assim, não existe coisa que seja fechada em política e não tem como você dizer que é vergonhoso a pessoa fazer um ajuste de rota. Porque, por exemplo, a Elisiane é candidata absoluta ao Senado, hoje, na boca dela. Desculpa o cacófono aí de boca dela. E ela tem uma estratégia boa, venhamos e convenhamos. Mas se ela visualizar que ela não tem apoio político, que ela não consegue entrar numa chapa competitiva, eu duvido se ela não sai para deputada federal. O Everton é a mesma coisa. A gente sabe que o Everton, se não conseguir, ele tem muitas condições de conseguir. Mas se não conseguir, os votos do Erlânio estão lá. A campanha do Erlânio está estruturada para não deixar o Everton sem mandato. E da mesma forma o Fufuca, se vê que não tem... Vamos dizer, vamos aqui fazer uma reflexão sincera. Vocês acham que o Fufuca, se o Braide não sai candidato, ficar só o Laésio aqui desse campo, conhecendo mais ou menos o estilo que o Laésio tem e o estilo que o Fufuca tem, que são estilos diferentes de fazer política, eu não estou valorando ninguém para mais nem para menos, mas são completamente antagônicos o estilo de ambos. O Fufuca é um cara de grupo, o Laésio é um cara mais personalista, ele ali. O Fufuca, você acha que tem alguma chance dele, se for o Braide fora da disputa, ele ser candidato forçando a barra, fora do governo, com o Laésio, ele não vai ser candidato, ele vai sair para federal
novamente. Com Pride é por conta da popularidade. Não tem como. Não, eu Acho discordo que de ele sai você. com o Laésio, Ele não. sai. Ele sai com o Laésio? Não, ele não sai com ele sai só. Ah. Assim como você está saindo, ele também vai sair. Mas a diferença, Ele sai a tranquilo. diferença é que o lado do Lula vai estar definido, o campo do Lula. A melhor pontuação do Fufuca aqui na pesquisa em São Luís é quando coloca, olha, Fufuca com apoio do Lula. Aí ele sobe um pouco. Por quê? Porque o Lula transfere voto. Mas entendeu? É importante tu colocar que São Luís, a região metropolitana, só representa 14%. Não, dá mais que isso, dá mais. Nós temos votos válidos, vamos lá, vamos fazer conta. Nós temos em torno aí de 3.300.000, 3.400.000 votos válidos ao final da eleição. Sim. A ilha dá 800.000. Então nós estamos falando aí perto de 20%. É mais do que isso. E além de tudo, a ilha tem reflexo. A região metropolitana. Quando tu joga para a ilha, tem reflexo direto na região metropolitana estendida, que tem os 13 municípios. Tem reflexo na Baixada. Aí você trabalha sul do Maranhão, a partir da cidade do Sul, elas começam também. E aí a Voluma vira movimento. Quando vira movimento, porque o que é que basta? Rosiana sempre ganhou fora da capital. Pois é. O que é que basta? Imperatriz Todo mundo a sabe região da disso. Rosiana. Então, o que eu estou falando esse é como tu fala aí, como você acabou de falar. A região metropolitana reflete as outras 13 cidades, ok, beleza. Mas o grosso, o 80% em cima do que tu está falando, eu acho que é menos, né? Eu acho que é mais, mas 80% fora da região metropolitana decide um senador. Tanto é que a última eleição dos dois, o Everton teve quase 2 milhões de votos e a Elisiane teve 1.400. Se sair essa turma todinha, vai ter senador de 1 milhão. Vai. Aí o que é a questão? Primeiro, o reconhecimento que eu sou uma pessoa ligada ao Bolsonaro, mas eu não sou radical. Ninguém nunca me viu com uma postura radical em termos de não dialogar, não ouvir o outro lado e nada disso. Então, o que a classe baixa, principalmente. O que com esse receio. O que tem que fazer? Eu tenho que fidelizar o voto de direita, fidelizar o voto evangélico, mais ainda onde eu vou muito bem, e buscar o segundo voto do Everton e do Brandão, que são ali, eles não são tão vinculados com a esquerda, eles estão num limbo, eles são eleitorado mais de centro ou que não se define em nada. Agora a mesma pergunta eu faço para ti, Iglesias. Você falou que o André não teria, você disse não sairia candidato a senador do lado de lá. E se fosse você sai? Com Laésio não, se for para fechar só com Laésio não. Aí tu sai candidato a federal, digamos. Posso sair candidato a federal ou posso sair candidato a senador. Então vocês estão colocando a eleição de vocês na mão do Braz? Não, ele está dizendo que só não alinha com o Laésio. É mais difícil alinhar com Laésio, eu vou ter mais dificuldade de alinhar com Laésio. Eu vou, zero chance de alinhar com o Felipe. Com o Laésio pode se alinhar, mas tem uma dificuldade um pouco maior. Certo. E com o Braide, se o Felipe for o candidato, é mais fácil caminhar com ele, é muito mais fácil. Então o que acontece? Na região metropolitana. Mas lembrando, voltando, eleição. Passou o Estreito do Mosquito, o Braide não tá voltando, eleição de governo. Tu não falou que ele estava lá no meio do papagaio. Lá, bem pequenininho. Tá te contradizendo. Não estou me contradizendo. Não tá essas coisas todas quando eu falo em relação a apoio político. Calma. Eleição de governo. Falando de apoio político. Eleição de governo. Em termos de ser conhecido, o Braide está muito conhecido no Estado. Mas precisa de o que ele está falando, apoio político. Não precisa só o cara ser conhecido, porque o Laésio é conhecido em todo o estado, mas ele não teria coragem de sair com o Laésio. A questão do Braz de saber a importância do interior é tão grande que aquele investimento que ele fez ali na entrada de São Luís não é à toa também não. Pois é, não. É preciso o apoio político. O Iglesias não está falando besteira, está falando com coerência. Não, a coerência até porque eleição de estado, ela é vinculada com eleição federal. E eu já tenho um link que ninguém tem aqui, que é a amizade que eu tenho com o Bolsonaro. Então, assim, eu não preciso mas Bolsonaro não vai ser candidato. Não tá, mas alguém que ele apoie vai ter ali a força dele, ele vai continuar sendo. A liderança dele vai continuar. Tu acha que o Bolsonaro pedindo voto, ele vai deixar de ser importante daqui a 10 meses, gente?
Quem que você acha que vai no lugar dele, ô Iglesias? Não sei, eu tenho ainda esperança que reverta até o último minuto. Tu conversou com ele esse final de semana? Ele praticamente não falou, porque ele estava com a sonda e está com recomendação como o intestino dele voltou a funcionar de sábado para domingo, porque ele estava com uma drenagem de sonda ainda alta, de 400 a 600 ml, e baixou na véspera para 200 e agora já reduziu mais um pouquinho. Aí ele foi instruído a não exagerar para entrar numa trajetória realmente de reviravolta para melhorar. E ele melhorou muito nas últimas 48 horas. Você, como médico, como é que você vê esse último boletim médico aí do Bolsonaro? Positivo, bem positivo e animador. Porque a gente estava muito preocupado dele precisar reoperar. Porque esse tipo de paciente, quando o intestino entra numa condição chamada de ilho adinâmico, ilho paralítico, que o intestino não funciona, depois de 14 dias que o intestino não funciona, é provável que tenha ocorrido alguma complicação cirúrgica que demanda uma reintervenção. Felizmente, no penúltimo dia, voltou a funcionar. E agora a gente está bem animado, que ele vai sair da parenteral, começar uma nutrição enteral leve, aí depois começar a dieta oral. E aí ele vai para casa.